A ONU é comandada pela elite globalista. Mas o que é a elite globalista? Da onde veio a elite globalista? Da onde surgiu isso? Nós temos que começar a entender. E para isso nós temos que começar a entender as causas. Como se formou uma realidade que gerou a elite globalista e o pensamento, seus valores, sua maneira de ser, sua visão de mundo. Vamos juntos, vamos começar a estudar essa importante realidade para os cristãos do século XXI. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui para enfrentar esses desafios para o cristão no século XXI, as coisas que estão aparecendo para nós e que nós temos que entender o que acontece, porque como cristãos nós temos que saber se é bom ou se é mal, né, ou como é que nós vamos agir. E nós temos falado aqui sobre a Organização das Nações Unidas, falamos sobre alguns vídeos sobre a Organização das Nações Unidas, e sempre nos vídeos a gente falou que a Organização das Nações Unidas ela não tem uma vontade própria, ela é como se fosse uma armadura, que tem muito poder, que tem muita força, que tem muitos meios de ação. Todavia, ela não tem uma vontade própria. Ela é ocupada, como uma armadura é ocupada por um ser humano, e é esse ser humano que age, embora a força e os recursos da armadura, assim a ONU ela é também conduzida por um determinado grupo humano, político, com ideias, com entendimentos, com desejos, aspirações, uma visão de mundo, objetivos, que vão direcionar a própria ONU. E esse grupo nós chamamos muitas vezes de elite globalista. Então, o que é a elite globalista? Chegamos nesse ponto de precisar entender o que é, ou quem é essa elite globalista e o que ela quer. E para isso, precisamos começar uma nova sériezinha de vídeos, e que começamos hoje, então. E nesse primeiro vídeo nós precisamos fazer um antecedente histórico da elite globalista. Como ela surgiu, da onde ela surgiu. E para ela surgir houve a confluência de alguns elementos de que nós vamos falar. Bom, o primeiro desses elementos é uma decadência da filosofia após o seu ápice, pouco antes do fim da Idade Média, na época de Santo Tomás de Aquino e de São Boaventura. Depois disso, a filosofia começa a declinar, inicialmente um pouco, mal se nota, mas com o passar do tempo, com o passar dos séculos, muito e muito mais. E isso vai limitar a compreensão das pessoas das coisas, limitar a compreensão da elite intelectual de cada tempo e criar desvios que vão facilitar ou gerar a elite globalista. Nessa decadência da filosofia, um primeiro ponto marcante nós podemos ver ainda no finalzinho da Idade Média, com, por exemplo, o pensador Guilherme de Ockham, que era um monge católico, o desvio chamado nominalismo. Ockham começa a duvidar das essências das coisas e dos universais. Veja, quando nós dizemos um objeto A é belo, mas o objeto B é mais belo, nós estamos dizendo que existe uma beleza e que, a partir dessa beleza, nós podemos categorizar as coisas do mundo com maior ou menor, uma obtenção maior ou menor desse elemento beleza. É mais belo ou menos belo. Está mais próximo de uma beleza plena ou menos próximo. A mesma coisa a bondade, a justiça, existem as essências, né? Existe uma essência do ser humano, uma humanidade, existem... E Ockham começa a negar isso, ele ainda não faz uma ruptura total, mas a dizer que essas coisas são nomes, conceitos, elaborações do ser humano, mas não, como se não existissem em si mesmos. Então, isso abre as portas para um relativismo que vai se tornar cada vez maior. Claro que ele está equivocado, é evidente que nós podemos categorizar as belezas porque existe uma beleza, porque existe uma bondade suprema, que é Deus. Existe uma beleza suprema, que é Deus. Existe uma justiça suprema, que é Deus. Porque existe isso. Não é uma invenção humana, não é um consenso, não é um acordo. Existe como substância.
Depois disso, eu vou fazer muito sinteticamente, né? Estou falando muito sinteticamente, é um vídeo de poucos minutos, menos de 20 minutos, para tentar dar um contexto geral muito mais amplo, né? Que poderia ser dado em muitas e muitas aulas de horas, né? Mas depois dele, foi muito marcante o passo dado pelo filósofo René Descartes. Descartes, ele vai fundamentar a sua filosofia, né? Ele quer fazer uma tábula rasa do pensamento de até então, o que já em si mesmo é um grande erro, porque, na verdade, houve filósofos muito maiores antes dele, em que ele não estaria na condição de julgar e de passar, né, um rodo e passar como que em revista toda a filosofia anterior julgada por ele, né? Mas Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, São Boaventura, Duns Scoto, muitos filósofos foram muito maiores do que Descartes. Entretanto, Descartes ele quer um conhecimento que ele entende que seja certo, absoluto, inequívoco. E ele quer uma prova do conhecimento das coisas. E ele começa a duvidar de tudo, né? O método dele é a dúvida universal como método. E ele vai começar a duvidar disso. Não, eu posso. E começa a duvidar das coisas que existem à sua volta. Eu posso duvidar do ar que eu respiro, eu posso duvidar da mesa que eu estou me apoiando, na cadeira que eu estou sentado, eu posso duvidar de tudo. Tudo isso pode ser uma ilusão. Eu posso duvidar de tudo isso. Mas eu não posso duvidar que eu estou duvidando nesse momento. Eu não posso duvidar de que eu estou fazendo essa ação de dúvida. Então, ele elabora, sintetiza o fundamento máximo do seu pensamento, que é o cogito ergo sum. Eu penso, logo existo. Coloca como a prova fundamental da sua existência no seu próprio pensamento. Poderia ter algum sentido, só que esse pensamento tem incontáveis problemas que, evidentemente, nós não temos condição de explorar aqui, né? Mas, por exemplo, será que nós podemos dizer que eu penso, logo existo, ou eu existo, logo penso? Eu poderia pensar se eu não existisse? Nós poderíamos questionar. Esse método, evidentemente, ele acaba sendo impossível de provar a existência de qualquer coisa, ou de qualquer coisa não pensante. E, na verdade, eu não consigo provar a existência de ninguém mais além de mim mesmo, porque só eu consigo provar que eu estou pensando. E Descartes tem problemas com isso. Ele chega a cogitar que as outras pessoas sejam autômatas. É um problema de pensamento muito grande. É óbvio que essa realidade em torno a mim existe. É evidente isso. Mesmo que eu não consiga criar uma fórmula para provar. Isso é uma deficiência da minha capacidade de prova, não uma deficiência da existência das coisas. Mas Descartes ele acaba superestimando a capacidade de conhecimento dele e colocando isso como o fundamento de tudo. Bom, se eu não posso ter a prova de todas essas coisas, eu vou entrando num relativismo muito maior. Se eu não consigo ter o conhecimento dessas coisas, como eu vou ter conhecimento da moralidade, do bem e do mal? Descartes dá então um passo muito importante nessa decadência do pensamento ocidental. E um século e pouco mais tarde, então, Immanuel Kant vai dar um passo maior ainda, dizendo que nós efetivamente não somos capazes de conhecer as essências e as coisas. Nós só conhecemos as aparências fenomênicas, ou seja, nós conhecemos alguma coisa de como as coisas se apresentam, mas não exatamente o que elas são. E ele diz que o mundo não é isso que nós vemos. Isso que nós vemos é o mundo ordenado, transcrito, alterado para parecer ter uma ordem pela nossa inteligência. A nossa inteligência dá ordem ao mundo exterior, o que também não faz sentido nenhum. Porque todas as pessoas vêm à mesma ordem, porque muitas vezes nós, por exemplo, nós estamos desordenados, ou porque estamos doentes, ou porque nós acordamos no meio da noite, ou estamos em alguma situação, e nós olhamos para o mundo ao redor e ele nos ordena. Ele diz, não, estou aqui, está acontecendo isso. Né? As coisas externas ajudam-nos a dar uma ordem. Mas, se nós não somos capazes de conhecer sequer o mundo à nossa volta, muito menos nós somos capazes de conhecer e contemplar uma moral, um certo e um errado que sejam universais e imutáveis. Esse é o problema que vai acontecendo cada vez mais. O padre Paulo Ricardo faz uma brincadeira sobre o pensamento do Immanuel Kant, que, na verdade, ele não se porta de acordo com esse entendimento filosófico dele.
Ele como que coloca esse pensamento para fins de pensamento, para fins de estudo, mas para a vida prática não coloca. Por exemplo, ele diz, bom, então eu quero que você passe toda a aparência fenomênica do dinheiro que está depositado na sua conta no banco para a aparência fenomênica da minha. São só aparências fenomênicas, não vai acontecer nada de importante, de substantivo, porque nós não conhecemos as substâncias. É evidente que ele não vai fazer isso. Ah, então me dá a aparência fenomênica do teu dinheiro, da tua casa. Evidente que as pessoas não fazem isso. Essa é uma filosofia só para abstração. No entanto, a filosofia ocidental, o pensamento ocidental, foi absolutamente marcado por esses erros que vão vindo de Occam, e principalmente Descartes e Kant. Depois vai desembocar em muitos outros que vão desenvolver para áreas mais específicas, Hegel com relação ao Estado, Freud na psicologia, Comte na sociologia, Marx para fins da sua ideologia marxista, né, comunista. Então, essa decadência do pensamento acontece. Esse é um elemento fundamental, que vai, quando chegar no século XIX, possibilitar a formação da elite globalista. Um outro elemento muito importante é uma certa evolução da ciência e uma série de descobertas científicas. Existe uma evolução da ciência que ela vai até o fim do século XIX e ela chega a um cume no final do século XIX, aparentando dar respostas a todas as questões. Até a Idade Média, desde sempre foi claro para todos que Deus é o fundamento último de todas as coisas. Deus é o criador de tudo. Deus, pela divina providência, Deus é o governador de tudo. Ele governa os acontecimentos. Ele diz o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ele tem tudo, o mundo em suas mãos. Ele tem a realidade nas suas mãos. E ele a tudo conduz. E ele é a explicação final de tudo. Embora haja uma lógica, embora haja uma ordem no universo, embora se possa descobrir princípios, consequências, causas, meios, razões, Deus é o fundamento último de tudo e Deus com uma boa parte de espiritual, de intangível, invisível, intocável, inalcançável pelo ser humano, sobrenatural. Existem as causas naturais que nós vemos, mas existem causas sobrenaturais. Existe uma evolução da ciência que chega a um cume no século XIX, que começa a descobrir causas naturais para tudo, de modo a aparentar que o sobrenatural seria desnecessário. Que essa ideia de Deus criador e provedor de tudo, e guia e governador de tudo, seria desnecessário. Isso vai se mostrar um equívoco. Como eu disse, ele chega até um cume no século XIX. Mas depois, no final do século XIX, os físicos diziam, nós explicamos todas as coisas. Falta uma ou outra coisinha para nós explicarmos pela ciência e nós vamos dar todas as respostas. O século XX é um banho de água fria nisso. Especialmente com toda a física quântica e mesmo algumas coisas que se descobre da física da cosmologia, né, da física da astronomia. A física quântica, ela desmonta isso. Porque as leis físicas, muitas leis físicas que se aplicam no mundo visível, no mundo macroscópico, não se aplicam. Os elementos microscópicos, assim, atômicos e subatômicos. Então se gera uma tremenda perplexidade. Mas esse todo que a ciência e a física conheciam até o final do século XIX se mostra que não é tudo. Existem muitas coisas que não são explicáveis. Existem muitas coisas que acontecem que a ciência não faz a menor ideia de por que acontece. Mas isso só veio no século XX. E no século XX, essas ideias vão se popularizar. E nós vamos ver essa dúvida com relação ao sobrenatural se popularizar para a população. Né? Então, no século XIX, agora, nos círculos mais altos, quem é sincero já passou a perceber os problemas e a insubsistência dessa visão. Mas no século XIX, as elites, as principais elites, elas estavam nessa convicção. Elas não tinham elementos que vão surgir só no século XX para pôr em xeque todas essas descobertas científicas ou essa totalidade da ciência que era uma aparência até o final do século XIX. Isso vai ser muito importante. Bom, eu vou ter que explicar isso melhor e com os exemplos no próximo vídeo, porque nós já avançamos demais. Então, no próximo vídeo, nós vamos seguir sobre essas condições para se gerar essa elite globalista que está baseada no pensamento de que Deus e o sobrenatural não existem. Essa elite globalista que governa o Ocidente hoje, né, que está nas cúpulas da ONU e de muitos estados ocidentais, é uma elite que
é absolutamente descrente de Deus e das realidades sobrenaturais. Há muito mais a que ser dito, mas nós temos que seguir aos poucos com as causas ainda. Tá bem? No próximo vídeo, então, semana que vem nós continuamos. Siga as nossas séries também, a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima amanhã. Nas segundas-feiras, os tesouros da igreja, a graça de nós mergulharmos no que a igreja nos dá. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue o canal e até a próxima. Deus abençoe.